Tava agora, vi um comentário de um dos caras, um dos filhos dele, do inominável, do Bolsonaro, e ele pedindo doação de sangue. Massa, isso é uma coisa boa, pelo menos é uma coisa boa. Mas eu tenho visto também que Michele Bolsonaro botou uma foto de 5 anos atrás, quando ela estava lá, perto de quando Bolsonaro levou aquela fakeada, aquela facada que acho que 60%, 70% da população brasileira não acredita, e eu acho que 90% da população mundial, tirando o Brasil, também não acredita. E a pergunta é, quem matou Michele Bolsonaro? Deve ter sido a mesma pessoa, as pessoas opostas que tentaram matar Marielle. E enfim, aí eu fui lá e fiz um comentário, pô. Aí um bocado de pessoa começou a se levantar. Aí eu parei pra ver, pô, e a primeira foi uma moça linda, foi bem agressiva. Eu faço assim, pô, essa é a forma como eu tenho escrito, o modo operandi de vocês. É sempre agressivo. Porque você não tem argumento. Eu não entendo política, só que é uma coisa muito lógica, é muito óbvia. Você não precisa de uma explicação muito óbvia, você não precisa de entender uma política profunda, como dizem na área, a magia profunda, para entender isso, né? Então, ela falou uma coisa ou outra, eu digo, bem, animais, eles fogem quando o opositor é maior e atacam quando o opositor é menor. A gente é um animal, a gente tem que conversar. Então, a agressão é uma forma de ataque. O ocorrer da conversa é uma forma de fuga, quer dizer, é uma fuga. Aí eu vou me lembrar algumas coisas. Bolsonaro se elegeu sem ir para debate. Levou aquela facada e fugiu do debate. Pouco depois da eleição, ele estava pagando flexões num cais da Marinha, foi no Porto da Marinha, em Manaus, salvo engano, mas ele pagou flexões. Ele passou muito tempo sem poder levantar a mão, nem falar. Meses, sei lá, foi em setembro, até a eleição ele não podia fazer nada. Depois da eleição, 15 dias, ele já estava bom e pagou flexão. Beleza? Inclusive a flexão mentirosa, ele não foi até lá embaixo. Prova do caráter dele, que ele fez para os caras descer fazer. Tem esse vídeo. Bem do caráter dele. A pessoa mostra quem ela é em 30 segundos. Aí tô com a cara de som da merda. Aí, Moro. Da outra vez, Moro, nós não temos prova contra Lula. Inventa qualquer coisa que a gente aceita. A partir daí já não dá para aceitar nada. Lula foi lá, foi condenado, foi pra parada, falou na parada e disse, eu passo 100 anos preso, tem até muitos vídeos falando disso, mas eu vou provar, eu vou sair e não troco minha honra por essa liberdade e vou provar que é uma armação. Hoje Dias Toffoli foi lá e disse que tudo aquilo foi uma armação descarada, inclusive o cara do Odebrecht, ele até disse que teve que fazer, assim, que eles eram ameaçados por Moro para fazer a leniência, aqueles tipo delação premiada, eu acho que é isso, leniência, eu nem entendo bem. Mesma coisa aconteceu com um cara lá, que quando mataram Marielle, que foram várias vezes na casa de Bolsonaro, ligaram para Bolsonaro, aí o portador disse, foram na casa do seu Jair Messias Bolsonaro. Aí ele foi para uma salinha com o Moro, o rapaz o vigilante do prédio, do condomínio, bichinho, o rapaz chegou lá, ele mudou. Aí disse, não foi bem isso, eu acho que eu estava errado, não foi o número tal, foi o número tal. Eu acho que estava confuso. A mesma confusão em que o filho Jair Renan, ele namorava com a menina, que é a filha de Rony Lessa, mas a menina estava nos Estados Unidos. E ele nem sabia que namorava com ela. Mas foi isso que eles disseram. O cara estava ligando para lá direto para falar com a ligação da casa de Rony Lessa, era por causa disso. Né? E a gente sabe como eles agem. Então, só lembrando um pouquinho. Do modo operandi dele. Adriano foi morto, enforcado, cometeu suicídio, né, enforcado na cela. Aí a mulher dele, a mãe dele faz, ele não sabe desse não, que ele não era marinheiro, esse não é muito difícil, só marinheiro sabe dar. Porra, vacilando, mataram a mãe e a mulher do cara. Marielle foi morta, tem um rapaz aí agora, um transexual, que disse que numa festa lá, do jogador, uma amiga dela ficou com o Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro. Ela tá recebendo ameaça e tá com medo de sair, porque é o modo operandi dele, eles matam, né? Não sei como eles não mataram o Adélio, porque eles matam as pessoas que se opõem a eles, mas não mataram o cara que deu a facada no pai. Inclusive, eles foram maravilhosamente como cristãos, como eles dizem que são, eu aplaudo, eu acho que eles merecem mesmo isso de pé, porque a Adélio esfaqueou Bolsonaro e eles ainda seguraram a Adélio e levaram para a delegacia. Protegeram a Adélio e levaram para a delegacia. Eu acho que foram orando pela vida de Adélio, exorcizaram o demônio que tinha lá. São cristãos.
Tal qual o André Valadão, que eu via muita coisa do André Valadão, que eu já falei uma vez, que ele chega e inventou um documento lá dizendo que Alexandre de Moraes mandou ele calar, deixar que foi uma mentira. Foi o mesmo André Valadão que, agora, como postei naquele tempo, vídeo dizendo que era para matar os homossexuais. E há uma grande história, desde quando eu estava na igreja, desde quando, diante do trono, era um grupo massa, que André Valadão era gay. Já tinha essa questão, mas aí, pô, isso aqui é problema dele. Como a turma da esquerda faz, os anticristos nojentos, os demônios da esquerda faz, né? Não ligam para a bunda alheia. Só que na Bíblia, quem não ligava para o bumbum alheio era Jesus. E os apóstolos de Cristo, os cristãos, seguiram o mesmo caminho de Jesus, da comunhão, da irmandade, da amizade, era um só parecer, uma só voz, não havia nada de ninguém exclusivamente, comunismo, parecido demais com o comunismo. Né? Eu só estou dando uma pincelada nesse assunto aqui. Então, o resultado, Bolsonaro e Michele foram pro negócio lá para depor, calado. O direito está calado. Quando acontece alguma coisa, eles vão para o hospital, ficam doentes. Aquele fortão lá, o Silveira, baixo, brabo, fortão, mais forte que o padre Marcelo Rossi, chorou, ficou presinho, disse que não aguentava. Porra, engraçado, bicho. Os caras fortes, saradão, os corajosos, tudo se acovardando. Aí Dilma, uma mulher, bicho, uma senhora já, uma idosa, Dilma já era idosa na época, eu acredito, já tinha mais de 60 anos, foi lá, enfrentou a galera, como enfrentou lá na época da ditadura, cara a cara os filhos dela viram a questão da tortura, e depois de toda essa tortura, desse massacre horrível que ela passou por Carlos Ustra, ver o grande cristão chegar e dizer, homenagem a Luiz Carlos Ustra, né? O torturador, o terror de Dilma. Como é que um cristão diz isso? Eu pergunto, Cristo faria isso, meu amado? Eu sou cristão, né? Que cristão foi um nome inventado, que Cristo nunca disse isso. Um cristão faria isso? Jesus Cristo faria exatamente isso. Eu vou aqui falar, homenagear, para cutucar na alma da pessoa o torturador dela. É de Deus, é muito maravilhoso isso. Né? Então, enfim, e sim, a menina disse que Flávio postou que Lula falou uma grande besteira. Uma grande merda Lula falou. Lula tá falando as coisas mesmo assim, uns vacilos de boca de lava, que é a opinião dele. Mas bom mesmo é um cara chegar no 7 de setembro de 2022 e dizer eu sou imbrochável. No 7 de setembro. Isso é que é coisa boa. O problema é que a gente criou uma raiva muito grande com a oposição e não consegue ver. A diferença é que a turma da esquerda que eu conheço, a maioria segue a galera da direita. A maioria. A maioria das pessoas que eu conheço seguem Flávio, seguem Eduardo, seguem Carlos, seguem Jair e seguem Michele. E qualquer dia vai seguir Renan também. Para ver o que essa galera pensa. Porque oposição é isso. Você vai lá, vai ver pelo menos para atacar. Você vai ter um argumento, ou você vai se calar. Aí você pode dizer, fulaninho se calou, realmente, porque o argumento do cara é bom. Mas não tem, sempre que eles falam é rebatido. Então você amanhã, doe sangue, porque é massa. Não vá para 7 de setembro mesmo não, porque eu deixei de ir de criança, não vá não. Vá doar sangue. Agora, pense se Flávio, que propôs, se ele vai doar. Porque normalmente eles dizem para você não se vacinar e se vacinam. Eles tiram onda com oxigênio, mas tem um balão de oxigênio em casa. Eu desconheço esse cristianismo, brother. Eu desconheço esse cristianismo. Esse Cristo que vocês defendem não é o que eu conheço. E lhe garanto que o que eu conheço é aquele vindo de Maria, de José, da cruz, que ficou dos 12 anos até os 30 anos desaparecido, e voltou para ter sua missão. Não precisa mais falar dos milagres. Esse é o Cristo que eu conheço. O Cristo que eu li na Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes. Estou dizendo que eu sei não. Só que eu não falo o que eu não li. Eu vejo muito cristão, inclusive pastor, que não lê a Bíblia, pastores que não lê a Bíblia, defender. Porque quem lê a Bíblia não defende Bolsonaro. A não ser que tenha lucro ou interesse nisso, que é bem provável.